Realidade virtual é uma área que... Eu lembro que, quando estava fazendo vestibular, eu fiquei impressionado com um caderno de figurinha da minha irmã, que já tinha tecnologia estereoscópica. Estou falando isso de 1978. E, no Natal daquele ano, meu pai me deu uma calculadora, e a calculadora tinha um plotter, não tinha nem tela colorida, mas tinha canetinha vermelha e azul. Eu roubei o óculos da minha irmã e eu tentei fazer, então, o meu primeiro pacote de software de realidade virtual, e me instigou muito ao longo de todas essas décadas, porque nós somos tão fascinados e tão ligados a esse tipo de tecnologia, né? A gente sabe que, por razões diversas, nós surgimos há pouco tempo atrás, são 200 mil anos, e a experiência humana ela é muito rica e imersiva com o mundo real. Mas é muito difícil a gente tentar imaginar o que é o mundo real, porque o mundo real é o que nós percebemos, e talvez não seja o verdadeiro mundo real. Nós temos limitações sensoriais, auditivas, tácteis, mas, enfim, a partir do momento que ocorre um fenômeno muito importante, marcante na nossa vida, que é o dia que nós nascemos, a gente começa a incorporar um processo de aprendizagem e a gente acaba se sentindo e tendo um conceito de auto ou propriocepção. E aí, a partir disso, nós nos sentimos imersos nessa realidade que imaginamos que seja real, né? E a gente sabe que, por algum motivo, talvez a capacidade simbólica do Homo sapiens, em pouco tempo, em menos de 200 mil anos, a gente chegou numa situação em que nós estamos num momento muito especial da humanidade. A gente acredita, lá na USP, no nosso centro, que em 2026 teremos de 100 a 1 milhão, de 100 a 1000 computadores por ser humano nos interconectando. E parte expressiva desses computadores, eles vão estar vinculados a questões de imersão, ou a gente chama de realidade virtual, né? Então, nós imaginamos, em 2026, 10 bilhões de humanos e 1 trilhão de máquinas, alguma coisa assim. Isso nos leva a uma condição que, nesse instante, nós estamos nascendo diferente. A diferença fundamental entre a rocha e a máquina que temos no nosso celular e às nossas voltas são máquinas extremamente interativas que estão nos dando novas dimensões e novos paradigmas de percepção. Isso é muito simples de se imaginar, porque, se vocês imaginarem, a humanidade conseguiu fabricar uma coisa muito simples, tão simples quanto um grão, chamado transistor. E hoje a gente consome mais transistores do que grãos. Se vocês pensarem em tudo que vocês consomem por ano de arroz, soja, feijão, a quantidade de transistores é da ordem de 10 a 20 vezes maior. Para vocês terem uma ideia, nesse celular de vocês, a gente tem de 20 a 40 bilhões de transistores hoje. E a cada 2 anos duplica, vai duplicando, né? E essa possibilidade faz com que a gente consiga criar artefatos, como criamos há 200 mil anos atrás, que foi a ponta de lança e a flecha, ou o fogo, mas com um grau de sofisticação e complexidade muito maior, né? Preocupados com isso, há 5 anos atrás, a gente criou, na Universidade de São Paulo, uma iniciativa muito interessante, que é um think tank, para a gente não pensar isso no curto prazo. Então, a nossa perspectiva é 20, 30, 40 anos, 10 anos, né? E a gente está tentando, a partir disso, mudar os paradigmas, inclusive mentais, para a gente começar a sair do lugar comum do imediatismo. A gente percebe esses think tanks espalhados pela Europa e Estados Unidos. Cedo ou tarde, eles tinham que começar no Brasil, e, felizmente, nós começamos há 5 anos atrás, né? E por que interação? Porque, quando você está imerso, você interage. E você interage, hoje, com tecnologia. Isso é uma longa discussão, a gente não tem tempo para discutir aqui, mas, a partir do momento que você tem uma arquitetura von Neumann ou uma arquitetura Turing dentro de qualquer dispositivo,
por razões ainda mal explicadas de linguística, tal, Noam Chomsky, outros caras estão tentando explicar isso, você passa a interagir. E quando você passa a interagir, como o colega bem colocou, demoramos 45 mil anos para inventar o anzol, as interações, os loops mentais fazem com que o processo inovador seja extremamente rápido. Chegando no momento que nós chegamos, que as limitações da inovação são mais de natureza antropológica do que tecnológica. Dentro dessa perspectiva, é importante deixar claro que realidade virtual não é algo novo. A gente, como humano, eu vou provar isso para vocês, a realidade virtual, que é um termo complicado, né? Realidade virtual, né? A gente imagina, inclusive, que o virtual é o artificial. Está totalmente errado. Isso é um lugar comum, equivocado no linguajar moderno. Se você pegar a epistemologia da palavra virtual, ela significa melhor que o real. Vamos pensar, um pianista virtuoso, um artista virtuoso, um rapaz virtuoso. Por que ele é virtuoso? Porque é melhor que os outros. Então, quando a gente usa o termo virtual, a gente imagina ter dimensões da realidade melhor que o real. Agora, por uma infelicidade, se criou o termo realidade virtual, que na literatura científica não é nem muito usado, né? A gente prefere usar o termo telepresença, realidade expandida, realidade enriquecida, né? Agora, os nossos colegas, os homens magdalianos, há 50 mil anos atrás, eles, antes da invenção da linguagem, tá? Eles já tinham a capacidade simbólica e eles tinham prazer em se sentirem imersos. Então, imaginem, por que foram desenhar inscrições rupestres na caverna de Lascaux, no escuro? Na verdade, não era nada disso, né? Eles tinham verdadeiros fenômenos que a gente chama xamânicos, né? Então, eles conviviam, existem resquícios de ossos e carvão, mostrando que eles faziam verdadeiros festivais gastronômicos lá dentro. E um colega meu da Universidade de Bristol, ele cavou o teto e ele descobriu que tinham cinzas de resíduos de vegetais alucinógenos. Verdade. Antes de a gente usar realidade virtual do jeito que a gente conhece, tem truques sujos para usar a realidade virtual, tá? Que a gente não usa hoje e muitos deles, por envolverem drogas ilícitas, não são aceitáveis moralmente. Mas muita gente excursionou por esse caminho, né? O Philip K. Dick, que inventou Total Recall e Blade Runner, ele era viciado em LSD. Outros autores, Arthur Clarke, eles usavam essas técnicas, imaginando criar situações de limites e expansões perceptuais para você ter outras dimensões, não do que a gente chama da realidade virtual, mas da imersão. Bem, a partir disso, a gente tem o primeiro relato histórico escrito da realidade virtual, que é a alegoria de Platão, né? Platão, para quem estudou um pouco de filosofia, e vocês estudam a alegoria, vocês vão ver essa ideia do pessoal acorrentado, vendo sombras. Quer dizer, o que nós vemos hoje, sombras de uma realidade maior, uma realidade menor. A alegoria de Platão nas escolas de comunicação é extremamente estudada. Mas, ao longo da evolução humana, a gente usou imersão, por exemplo, em catedral, né? Então, se vocês vão lá em Notre Dame, vocês vão ter experiências absolutamente imersivas, extremamente ricas, dentro de uma narrativa também. Eu vou falar um pouco para vocês de como a gente tem que fazer aplicações de realidade virtual assertivas dentro do que a gente chama dos 3 Is da realidade virtual, né? E a tecnologia evoluiu, os renascentistas começaram a estudar perspectiva, eles começaram a criar as bases matemáticas para a gente poder modelar isso no computador e criar simuladores. Então, o Baldassare Peruzzi, ele fez a sala de perspectiva em 1516, mas as nossas pesquisas na USP, indo um pouco mais atrás, a gente já sabia que os ocidentais eles roubam muitas coisas de outras civilizações, né? Os árabes já tinham a representação matemática da estereoscopia lá por 1310, 1315, né? Então, dentro dessa perspectiva,
Na década de 50 ainda, a indústria cinematográfica americana, em Hollywood, eles criaram uns filmes horrorosos de realidade virtual. Tá? Horrorosos, porque o primeiro filme que a gente tem relato usando realidade virtual era um daqueles junkie movies de verão chamado Bwana Devil, né? Que era um filme de aventura e tinha a brincadeira do leão pular na plateia e o pessoal ficar com medo, poclinhos, né? Mas teve um outro filme muito legal também, um pouco mais fino, Man in the Dark, que é um filme noir, preto e branco, feito também com realidade virtual, né? A partir disso, eu sou eletrônico, eu sou engenheiro eletrônico pela USP, a gente começou a modificar uma válvula muito legal, nessa válvula chamada tubo de raios catódicos, e a gente começou a gerar imagem com essas válvulas, e a gente começou a regredir no tempo, porque a gente voltou àquela situação da caverna, em que a gente ficava junto, bebendo ou consumindo drogas lícitas ou ilícitas, né? Cerveja, chocolate, Coca-Cola, pipoca, né? E a gente voltou a ter essa questão intrinsecamente humana, que é a narrativa em torno da luz, a narrativa em torno do fogo. Isso nos remete a uma questão histórica pregressa, inclusive evolutiva. Agora, professores no MIT, na década de 60, dentre eles o Ivan Sutherland, que está vivo, tá? Está com 88 anos, ele é consultor de empresas de high-tech, então, sei lá, tem a Sequoia Group e tal, tem algumas iniciativas aí. Ele está por trás do conselho dessas empresas. E, em 1967, ele inventou o primeiro sistema de realidade virtual, chamado The Ultimate Display, mas ele não foi muito bem recebido na comunidade científica. Falaram que era ficção científica, que era loucura, todas essas coisas. Ele ficou muito chateado. Aí ele saiu da universidade e ele foi trabalhar para ganhar dinheiro. E ele foi o inventor dos simuladores de voo, ainda em 71. Ele foi um pouco mais do que isso, né? Todos os grandes professores eméritos de realidade virtual norte-americanos hoje foram orientados dele há 40 anos atrás. Então, ele semeou essa área de realidade virtual e computação gráfica, principalmente nos Estados Unidos, né? Dentro disso, vocês sabem que nós humanos, nós temos essa, então, como conclusão, essa obsessão com a imersão. Vocês vejam, se vocês pudessem, vocês comprariam uma TV desse tamanho. Por que vocês não podem comprar? Não é por causa de falta de dinheiro, é porque não passa na porta, né? Então, nós já estamos inventando outras tecnologias que pode passar uma TV desse tamanho na porta. TV OLED, dobrável. Agora, por que nós temos essa obsessão de imagens? Por que nós temos essa obsessão por entrar no mundo virtual, né? Essa é uma pergunta fundamental que a gente está tentando formular, inclusive com Chomsky. Isso tem a ver com questões fundamentais da diferença do Sapiens para o Neandertal, que é a nossa absoluta... eu não sei se seria capacidade simbólica, mas a gente tem prazer quando a gente está experimentando realidade virtual. Por mais que a gente tenha um monte de problemas de tecnologia. Eu tenho já uma dezena de vídeos sobre o assunto, mas quando você dá um óculos de realidade virtual para minha mãe, por exemplo, que é de uma outra geração, ou para uma criança, ou para um índio, que nunca teve contato com tecnologia, cria um processo de epifania, e que, na hora que você se sente imerso num outro mundo, por razões assim muito esquisitas, o usuário começa a rir de forma descontrolada. Então, a gente acha que tem alguma questão de algum neurotransmissor ou algum circuito que, simbolicamente, nos deixa diferentes de outros humanos. Isso é uma hipótese científica que nós estamos pesquisando, né? Agora, a realidade virtual nos últimos 5, 6 anos, 10 anos, começou a ter um grande impulso, né? O James Cameron criou o Avatar. Nós tivemos recentemente o movimento do Facebook investindo no Oculus Rift. E nós, na USP, estamos fazendo isso há um tempo, tá? Faz 15 anos que a gente instalou o primeiro sistema de realidade virtual totalmente imersivo abaixo do Equador, chamado Caverna Digital, né? Nós temos uma trajetória aí de 15 anos e mais de 60 projetos de realidade virtual
sendo desenvolvidos. Nós conseguimos formar aí quase 80 PhDs na área, que estão espalhados aqui pelo Brasil. Então, nós temos um certo adensamento dessa área no país. Tanto que a Petrobras foi uma das primeiras empresas no mundo a usar a realidade virtual na área de prospecção de petróleo em área profunda, ainda em 1998, 99. A Embraer faz uso intensivo de realidade virtual, a indústria automotiva, o nosso sistema de defesa, dentre outras aplicações, né? Agora, você tem vários paradigmas de realidade virtual, né? Um deles é o que a gente chama de cave, ou caverna, em homenagem a Platão, né? Mas nós também temos os HMDs, né? O que a gente acaba percebendo ao longo da história é que você tem o pêndulo, né? Hoje o foco está em HMDs. Talvez daqui 3 anos volte a estar em sistemas de projeção imersivos, né? Sempre usando regras justas e honestas, tá? Nada de falsear usando drogas lícitas, alguma coisa assim, tá? No máximo, café, tudo bem? Bem, a gente criou esse sistema há 15 anos atrás, isso é um pouco de história, né? Mas a gente foi pioneiro em projetos de anatomia, isso é aquele cadáver que foi fatiado em 5.000 fatias. Nós fomos os primeiros caras do mundo a fatiar isso em 360, navegar pelo corpo humano, né? Agora, a gente percebeu ao longo da década, e a gente contribuiu com isso também, a realidade virtual hoje é um dos 14 desafios da engenharia moderna, segundo a Academia Norte-Americana de Engenharias, tá? Nós estamos ainda engatinhando nessa área, e eu vou tentar provar para vocês por que estamos engatinhando, tá? Nós, classicamente, estudamos os 5 sentidos humanos, né? Então, de uma forma assim, muito infantil, né? Na escola, a gente estuda que nós temos o tato, a audição, a visão e o paladar, né? Se a gente pegar, existe ainda pesquisa descobrindo mais sensores humanos. Há 2 anos atrás, nós tínhamos descoberto, pelo menos, da ordem de 3.000 receptores e transdutores humanos que geram a condição de imersão. Por exemplo, a gente acredita que o olho é o sensor mais potente do corpo, mas não é. O tato, nós temos muito mais sensores tácteis do que papilas na nossa fóvea, né? E alguns desses aparatos, eles são extremamente sofisticados, tá? O olho humano é uma coisa absurda em termos de motor fisiológico muscular. E mais do que isso, se você pensar em termos de resposta de frequência, escala cromática, e como a gente consegue fazer toda essa fusão dessa informação do cérebro de forma assíncrona, é fantástico. Só para vocês entenderem um pouco, eu vou voltar para esse slide. Para começar, a gente vê o mundo de cabeça para baixo. Se você estudar um pouco de óptica básica, você vai perceber que um vetor de pé assim, projetado no olho, está de cabeça para baixo. Se você pegar e fazer uma dissecação do olho, você vai ver que o olho é absolutamente não linear. E mais, a gente vê 2 imagens. E a gente consegue fundir muito bem essas imagens, né? E tem outros fenômenos, eu acabei cortando os slides, mas um conceito fundamental é o seguinte: não existe ruptura de real e virtual. Não dá tempo de explicar isso para vocês, mas o virtual é o melhor que o real. Não existe essa ruptura. E isso é uma teoria proposta por um autor na década de 70, chamado Milgram. O que pode existir é estranheza. O que pode existir é, por limites tecnológicos atuais, a gente ter estranheza, ter o que a gente chama de dissonância cognitiva, porque o acoplamento, tecnologicamente falando, ainda é muito tosco, ele ainda é muito preliminar. E a gente acredita justamente no que a gente chama do contínuo entre realidade e virtualidade. E o nosso grupo de pesquisa ele fica no campo aí da percepção humana, da engenharia, da computação, mais recentemente da arqueologia, da história, da antropologia, da linguagem. Lembre-se que na hora que a gente descola do curto prazo, muda a nossa cabeça e a gente começa a pensar no longo prazo, né? Então, a gente começa a ir
tentar buscar verdadeiramente aquelas questões fundamentais que, se respondidas, podem criar uma grande transição na sociedade, né? Agora, realidade virtual são os 3 Is. Quem aqui já desenvolveu a aplicação de realidade virtual? Vocês têm que ter os 3 Is. Vocês têm que ter o I da imersão, o I da interação e o I da imaginação. Vocês têm que ter um espaço interativo. Tem que ter algum grau de interação. A interação pode ser até exploratória. Eu posso andar pela sala e explorar coisas. Mas algum grau de interação tem que ter. Tem que ser imaginativa, tem que ter uma narrativa por trás, tem que ter uma história, tem que ter algo que faça sentido em relação ao que nós sabemos. Não pode ser muito disruptivo em termos narrativos, em termos de conhecimento, porque não vai estimular a imaginação do indivíduo. E tem que ser imersivo. E aí tem uma grande discussão de realismo, do que a gente chama de acreditação ou believability, a nossa habilidade de acreditar que aquilo é real ou irreal, né? E, finalmente, o grande problema moderno, que é o uncanny valley, né? Quer dizer, o vale da estranheza. Por motivos diversos, eu coloco óculos de realidade virtual e eu sinto muito mal. Nós temos pacientes, pessoas, indivíduos, que não conseguem assistir nem Procurando Nemo. Eles assistem esse filme, adultos, tá? Com nível educacional bom, ruim, não importa, é ortogonal, mas assistem filmes extremamente simples, básicos de realidade virtual, pode ser um filme 3D, pode ser um filme de cinema, e passam muito mal. E nós estamos, então, investigando esses casos para ver se a gente tem evidência por que eles passam tão mal, né? Mas, se vocês desenvolverem uma aplicação de realidade virtual, lembre muito bem, os 3 Is: imersão, imaginação e interação, tá? Bem, agora, por que a indústria, a publicidade, todo mundo está apostando em realidade virtual? Porque são experiências mais ricas e imersivas, tá? E você tem aplicações em esportes, aplicação em filmes de aventura, turismo, educação, assim por diante, tá? Eu vou falar um pouco de alguns projetos, porque acho que a intenção é a gente debater um pouco, né? Bem, se a humanidade começou com arte rupestre, e se a realidade virtual é melhor que a real, por que não voltar para o passado? Então, a gente conseguiu convencer a FAPESP, foi um dos projetos mais ousados que eu consegui desenvolver aqui no Brasil. A gente está montando um projeto de cyberarqueologia distribuído na nuvem. Então, a gente considera a infosfera, o globo terrestre, como uma grande rede, e a gente tem a caverna na USP, mas também tem um cave em Duke, nos Estados Unidos. E a gente está conectando esses 2 ambientes virtuais para fazer telecolaboração imersiva em sítios arqueológicos. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando as técnicas mais avançadas de estéreo e aéreo sensoriamento. Nós estamos usando câmeras 360, nós estamos usando estereofotometria, nós estamos usando radar a laser, a gente chama de LIDAR, e nós estamos intensivamente escaneando esses sítios arqueológicos. Por quê? Vocês sabem que a arqueologia é destrutiva, né? Tem um sítio arqueológico aqui, vou explorar. Depois que você mexeu nele, você destruiu. E você não recupera mais. Você faz uma escavação arqueológica, você destruiu o sítio arqueológico. E mais, os sítios arqueológicos eles estão expostos ao meio ambiente, então eles estão degradando, eles estão estragando. Nesse sítio arqueológico que a gente está indo, existe a intenção de se colocar lá uma represa. Então, ele vai estar inundado. Então, a gente está apagando evidências históricas do passado, tá? Cadê meu vídeo? Tá. Bem, o que a gente está tentando fazer é criar esse processo exploratório. A palestra, o curso hoje, ou a semana hoje, é sobre Data Analytics, né? Então, a gente está coletando muito dado do sítio arqueológico e a gente está querendo mudar de paradigma, colocando o que a gente chama do arqueólogo no loop. Então, o arqueólogo, em vez de ele escavar no mundo real, ele escava no mundo virtual. A gente está tentando criar o conceito de digital excavation. E, então, a nossa ideia é usar técnicas de analytics, visual analytics,
Big Data, para que, eventualmente, algo seja descoberto no mundo virtual que não seja descoberto no mundo real. Então, aqui nós temos um exemplo, né? A gente está indo num lugar aqui chamado Abrigo de Itapeva. Esse é um rochedo que a gente escaneou em 360. Vocês conseguem ver alguma coisa nesse rochedo? Essa é a imagem virtual. Inclusive, essa rocha aqui, está vendo aquela pedra lá? Ela foi dinamitada. Caçadores de relíquias explodiram a rocha para roubar, porque aquela peça é mais preciosa. Tá? Estamos usando Analytics, processamento de imagens. Nós descobrimos, até agora, pelo menos mais de 550 representações rupestres. E contando. Com técnicas de Analytics, Data Analysis, interação humano-máquina, assim por diante. E a gente criou um ambiente de realidade virtual extremamente imersivo. Eu só tenho que ver como eu toco o vídeo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular aqui. Tá. Eu vou tocar o vídeo aqui. Cyber. Onde que ele está? Nós temos o nosso usuário, e isso daqui é o mundo virtual, tá? Vocês vejam que ele está extremamente realista. Para cada milímetro, a gente adquiriu mais ou menos 100 pontos. A gente não consegue mostrar isso com realidade virtual. Então, a gente desenvolveu técnicas de representação baseado em estereopercepção. Qual que é o nosso objetivo? É que o arqueólogo, no mundo virtual, ele se sinta tão confortável, mais confortável do que na área de escavação. Vocês sabem o que é fazer uma escavação dessas? Você está a 16 quilômetros da cidade mais próxima, você não tem banheiro, você não tem geladeira, tem um monte de mosquito. Ontem, a gente achou uma jararaca, tem abelha, escorpião, é uma ribanceira de 150 metros, e você tem que ficar lá, normalmente, num processo de 10 a 12 horas escavando. Então, além disso, é extremamente desgastante do ponto de vista físico, né? E a nossa ideia é que o arqueólogo consiga fazer a interpretação desses dados com realidade virtual, né? Então, vocês vejam que a gente caprichou muito na representação visual, não para fins de apenas extroversão e exposição, mas para fins também de descoberta científica, tá? Seguindo a linha, além desse projeto, a gente tem desenvolvido outras coisas, né? Há 15 anos, a gente desenvolve para o Brasil e para o mundo simuladores navais, militares e educacionais. Por exemplo, para a Marinha do Brasil, todos os simuladores de fragata, submarino e, recentemente, de caças, eles são desenvolvidos inteiramente e totalmente no Brasil, tá? E algumas dessas tecnologias são exportadas para países como Chile, Colômbia e, mais recentemente, Estados Unidos, tá? E a gente também pensa os 3 Is. Aqui a gente vai um pouco mais longe. A gente faz uma avaliação psicopedagógica, a gente faz uma avaliação do comportamento neural do almirante, do capitão, em relação a uma simulação real. Então, algumas coisas são muito legais, porque a gente anda de fragata, vê todas essas coisas acontecendo, né? A gente também tem desenvolvido simuladores de voo extremamente imersivos. Por que não simuladores educacionais? Então, todo mundo conhece o Catavento, né? O Catavento tem 2 simuladores imersivos educacionais. A nave espacial. Então, aqui do centro de São Paulo, você viaja até Plutão e tenta descobrir por que Plutão é um planeta ou não. E aqui a gente resolveu muito bem a interação, porque as crianças têm que jogar videogames. E os videogames são joguinhos de matemática, física e química, e que um astronauta tem que fazer. E conforme eles vão resolvendo os problemas,
cálculo do combustível, quebrou uma asa, tem que planejar a trajetória do robô, eles conseguem chegar ou não no planeta distante. Tá? Então, aqui a tela desligada e a tela aqui ligada com um problema matemático que eles têm que resolver. Tá? A gente, mais recentemente, a gente teve outras preocupações com realidade virtual. Aqui do lado da Paulista, né, quantas pessoas nós tivemos em julho do ano passado? 1,4 milhão. Né? É possível usar a realidade virtual para simular isso? Então, nós estamos, com o apoio da empresa Boeing, a gente está fazendo simulação comportamental de indivíduos. Eu vou fazer uma demonstração ao vivo, vamos ver se funciona. Né? Aqui eu tenho o meu simulador. Ele está na web, tá? É um browser. Essa é outra boa novidade. As tecnologias da realidade virtual estão indo para a internet. Existem normas. Eu me orgulho de participar dessa comissão da W3C há 8 anos. O Brasil colabora nesse esforço mundial de padronizar técnicas de realidade virtual para a indústria. Tá? E a gente consegue simular isso com realidade virtual. Tá? Recentemente, os meus alunos eles estão desenvolvendo uma aplicação para óculos Rift. Então, a ideia é você andar na Paulista com esse óculos e você se sentir numa multidão com 1,4 milhão de pessoas. Tá? A gente, com Polícia Federal, com outras coisas aí, a gente acaba resolvendo questões de violência, não dá para falar algumas coisas aqui, mas coisas perigosas que normalmente podem ocorrer numa multidão. Tá? E aqui é uma simulação de pequena ordem, mas a gente já chegou em 250 mil pessoas simuladas na Paulista. É mais ou menos como o Pokémon Go. Você está na Paulista, está vazia, mas com geoprocessamento, GPS, você bota o óculos, tem 250 mil pessoas lá. Então, você simula quantas pessoas por metro quadrado, se você pode andar para cá, para lá, onde pode botar uma coisa que pode explodir, essas coisas. Né? Vocês sabem que há 3 anos atrás teve um apagão em São Paulo, né? E caiu muita árvore, né? E ficou a cidade escura, toda aquela briga com a Eletropaulo, mas foi um pouco mais grave, né, pessoal? Porque não se fala, mas muitos técnicos morreram fazendo manutenção em rede viva. Essas mortes em manutenção de rede elétrica são pavorosas, tá? Porque não é aquele choque que fibrila o coração e você dá uma parada cardíaca. É aquele choque que leva o teu corpo a aquecer a 1000 graus em 30 milissegundos, que é o tempo para o disjuntor desligar, e você tem queimadura de 2º e 3º grau interno ao corpo. E se você não tiver a sorte de morrer quando você cai do poste, você vai ter uma morte por infecção generalizada horrorosa. Nós estávamos tendo uma média de 1 a 2 mortes por mês em 12 mil funcionários no Brasil. Né? Então, a gente desenvolveu essa tecnologia chamada Vitor. É um ambiente de realidade virtual, totalmente imersivo, em que a gente simula a manutenção de rede viva. Tá? E o que é legal é que isso daqui também está virando um produto. Né? Está virando um produto, serão entregues nos próximos anos pelo menos 250 sistemas desses, para treinamento desses técnicos em campo. Tá? A gente usa algumas técnicas muito interessantes de realidade virtual. Uma delas é o que a gente chama de one-for-one mapping. Né? Você entra nesse cockpit, que é aquela cadeirinha do caminhãozinho, né? Você veste as ferramentas, mas você coloca um óculos. Essa é a simulação de como você desligar o disjuntor, né? Real. O problema é que aí tem 250 mil volts, e mais do que isso, né? Tem abelha, corujinha, raio, chuva. E esse é o nosso simulador, tá? O pessoal navegando. E esse é um simulador mais simples, ele está com uma versão bem mais avançada. E você simula com esses instrumentos os comandos da cadeirinha. Veste o óculos e você tem que fazer a manutenção virtual no poste, tá? E o mais legal é que, no final, gera um relatório. E esse relatório é usado pelo instrutor para corrigir o procedimento, tá? E estamos usando técnicas bem legais de realidade virtual, rastreamento fingertip, de mão.
e assim por diante, né? The student's arms, back and head are also tracked. Para não abusar do tempo. Finalmente, eu vou falar do último projeto nosso, esse é muito legal também. Tem vários paradigmas de realidade virtual, né? HMD, tela. A gente resolveu apostar num. Quem gosta aí de magia? Né? Quem gosta de, como se chama? Presdigitação, né? Aquela coisa de você olhar na esfera, né? E olhar o futuro, vou ler teu futuro, essas coisas, né? A gente criou o conceito do que a gente chama de VR Crystal Ball. E a gente está usando projetores aqui, mas picoprojetores. Esses que tem em celular, né? Então, a gente desenvolveu esse projeto. Nossa, meus vídeos estão com algum probleminha aqui. Tranquilo. Eu rodo aqui da... Um segundinho. Ok. É uma bola. Na verdade, eu comprei aqui na Consolação. Se vocês me virem de sábado aí na Consolação, estou sempre caçando esferas melhores, porque vem de lustre, né? Então, tem lustre de vidro, de plástico. É uma bola transparente, semi-transparente, e a gente desenvolveu uma tecnologia para você ver dentro da bola, como uma bola de cristal, tá? Nós estamos usando 12 projetores aí. Essa bola era relativamente grande, de 60 centímetros. Hoje nós estamos muito interessados em fazer bolas que caibam na mão, né? Então, de lustres, eu comecei a comprar bolas de Natal. Então, com essas bolas de Natal, a gente tenta usar a tecnologia de realidade virtual em que você possa ter o conceito daquelas bolinhas de vidro com neve dentro que você chacoalha, né? Mais interativa, né? E a gente usa picoprojetores, tá? A gente usa várias técnicas de visão computacional e processamento de imagens. Esse não é o melhor vídeo que eu tenho, esse de 2004, a gente tem um de 2016 melhor, mas travou aqui na minha máquina, né? Então, a gente também, não pensem que o pessoal desenvolve Oculus Rift, essas coisas lá fora. A gente pode fazer coisas aqui e coisas muito legais, né? Estamos conversando com a Disney, com a Universal, com um monte de gente aí, para ver como a gente pode colocar essa tecnologia como um produto a baixo custo, tá? A gente escaneou estátuas em 3D e tal, e assim por diante, né? Bem, é isso. Uma última palavra, e é o momento que a gente está passando. A gente, na comunidade, a gente acha que a realidade virtual está indo para as massas, né? Então, muitas dessas coisas que vocês estão vendo, a gente já compra em ponto frio, né? Como esses óculos, você roda com um Galaxy fraquinho, um S5, um S6 funciona, né? Agora tem coisas mais legais. Para quem quiser produzir 360, já está vendendo câmeras esféricas, né? Eu tenho várias, eu tenho essa, tem essa outra aqui, mais bonitinha ainda, né? Então, assim, realidade virtual não é uma coisa abstrata, é uma coisa, assim, para intocáveis. Muito pelo contrário. As técnicas de produção, as ferramentas de autoria, extroversão e processamento disso estão cada vez mais acessíveis, populares, e eu acho que no futuro não muito distante, o volume de conteúdo em realidade virtual vai aumentar muito. Essa do celular é a mais legal de tudo, porque um dos problemas é você editar vídeo 360, né? O aplicativo da Samsung já vem com editor de vídeo. No aplicativo, então você tem uma ilha de edição 360 no celular. Então você edita áudio, bota créditos e aperta um botão e posta no Facebook. Eu estava no sítio arqueológico ontem e nós fizemos uma coisa mais maluca ainda, né? A gente pendurou a câmera no drone. E a gente passeou pelo sítio arqueológico e eu não tenho como mostrar aqui, porque eu cheguei em casa às 3 da manhã, a gente ficou empolgado com o sítio, a gente resolveu usar também espectrografia por ultravioleta, então tinha que ficar à noite.
para tentar pegar resquícios biológicos, né? E a gente voltou muito tarde para São Paulo, então eu não consegui baixar. Mas logo, logo vai estar no meu Face, provavelmente é umas 2h. A gente voou por todo o cânion, a gente descobriu evidências que tem mais 2 sítios arqueológicos lá, e a gente simplesmente colou essa bolinha no drone. Deu até um problema, que uma hora ela caiu, né? Aí o arqueólogo falou, olha, o drone está botando um ovo, né? Caiu a bolinha assim, né? Não, foi meio aterrorizador na hora, porque a gente é meio nerd, né? Quebrar uma bolinha dessas é meio traumatizante, né? Mas a gente fez vistas aéreas fantásticas em 360, e assim, com uma constatação, os nossos arqueólogos já estão fazendo isso lá agora. Ou seja, a gente que é da área de humanas, que não estuda exatas, conseguiu, num processo muito rápido, uma assimilação e uma apropriação tecnológica. Então, assim, acreditem, façam, divirtam-se, e isso vai contribuir com o campo da realidade virtual ser expandido. Muito obrigado, eu acho que eu passei um pouco o tempinho, mas acho que foi legal. Desculpa passar o tempo.